Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus nosso Pai, nos envolva a todos. Cada dia tem a sua lição. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. Ser otimista e dirigente no bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório da carne se corrompe, pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. Mensagem Renova-te Sempre, do Espírito Emmanuel, extraída do livro Fonte Viva, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, e com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que traz informações, notícias do movimento espírita de nossa região. E no final do programa, pelo telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a interagir, a participar, fazendo perguntas, assim como também através das redes sociais, do Facebook. Nós procuraremos também responder as perguntas durante o programa e, se não for possível, depois mandaremos via rede social. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Mensagem abençoando-nos sempre. Nunca estimular o mal onde o mal apareça, mas reconhecer que não adianta condenar-lhe as vítimas a pretexto de corrigi-las. Enumeremos algumas razões em apoio da afirmativa. Somos espíritos eternos atuando na sustentação do universo e respondendo invariavelmente pelos próprios atos, em função dos próprios aperfeiçoamentos. A condenação não trará o mínimo proveito à pessoa em desequilíbrio, cujos conflitos e necessidades da vida íntima claramente desconhecemos. Se um companheiro surge vinculado à delinquência, à pancada verbal, logrará unicamente aprofundar-lhe as chagas mentais da culpa. Se desejamos auxiliar alguém confessadamente em erro, esse alguém, ao escárnio ou à censura dos outros, será tão somente agravar-lhe as dificuldades e humilhações. Maldizer é afastar e destruir, ao invés de unir e melhorar, acabando semelhante atitude por transformar-se no método infeliz de gerar obstáculos e deteriorar relações. Com estes enunciados, não aspiramos a dizer que se deve aprovar tudo ou tudo aceitar, quando observamos o engano tentando sobrepor-se à realidade. Importante, porém, considerar que entre nós, os espíritos em evolução na coletividade terrestre, não encontramos ainda aqueles que se fizeram absolutos no bem, tanto quanto não surpreendemos aqueles outros que hajam descido ao absoluto no mal. Não existem criaturas nas quais não consigamos identificar o lado nobre, o ângulo mais claro, o tópico da esperança ou a boa parte. Em todas as formações do mal, valorizemos os germes do bem e prestigiemos os restos do bem onde estiverem, abençoando sempre todas as criaturas, a fim de que possamos ganhar a paz na guerra dos problemas de cada dia, de
vez que condenar será sempre o melhor processo de perder. Espiritismo em Marcha. Agenda. A Fraternidade Espírita Emmanuel, situada na Rua Deputado Torres Galvão, 379, no bairro do Salgado, ao lado da Policlínica, convida todos para a palestra comemorativa aos seus 40 anos de fundação. No próximo sábado, dia 25, às 8 horas da noite, presença de Gersley Carlos West, GEL, do Lar Paulo de Tarso, do Recife. Ele abordará o tema Arrependimento e Perdão. Todos estão convidados. Você que tem acesso à internet pode assistir a gravações do programa Espiritismo em Marcha no YouTube. Coloque em pesquisar Espiritismo em Marcha e você terá acesso a diversos programas. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do Pai. Mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É, antes, muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm, a abrandar-los, qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é, entre eles, a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há de que é difícil reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos. Do mesmo modo que no homem adulto se custa a reconhecer o embrião. No mundo que chegar a um grau superior, as condições de vida moral e material são muitíssimas diversas das da vida na Terra. Como em toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorizações que a predominância da matéria provoca. Mas apurados os sentidos, são aptos a percepções a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço, além do da vontade,
conforme se representam os anjos. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus antigos tal qual estes o conheceram, porém, irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, estão sempre elevadas. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelo sofrimento e paixão, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado a auréola dos santos. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Leon Denis, localizado na rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas, quintas às 7h30 da noite e aos domingos às 4h da tarde. Lar Espírita Maria Dolores, localizado na Avenida Jangadeiro Juvencio, número 257, Nova Caruaru. Reuniões públicas, domingos, às 4h da tarde. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Acompanhemos agora a questão de número 536. Os grandes fenômenos da natureza. Os que se considera como uma perturbação dos elementos são devidos a causas fortuitas ou têm um fim providencial? Resposta dos Espíritos. Esses fenômenos, aliás, têm uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Outra questão é: esses fenômenos têm sempre o homem por objeto? Resposta dos Espíritos. Algumas vezes eles têm uma razão de ser direta para o homem, mas frequentemente também não tem outro objeto que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisso como em todas as coisas, mas como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Mas é evidente e não pode ser de outra forma. Deus não se consagra a uma ação direta sobre a matéria. Tem seus agentes devotados em todos os graus da escala dos mundos. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22, essa passagem. Amai-vos ardentemente, uns aos outros, com um coração puro. Comentários de Emmanuel sobre esta citação bíblica está na mensagem intitulada De Coração Puro, extraída do livro Vinha de Luz, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. E assim ele nos escreve: espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias da fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. E a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao coração puro. Conhecem
os homens alguns raios do amor que não passam de réstias fugídias a luzirem através das muralhas dos interesses egoísticos. Porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Gesto que aparentavam dedicação converte-se em atitudes do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros, ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Onde encontrar uma instituição espírita? SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, localizado na rua Gonçalo Nunes, número 440, Cidade Jardim. Reuniões públicas terças, quartas e sextas, às 7h30 da noite. Grupo de Estudos Espírita Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas, terças e quartas, às 8h da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmar. Novamente estamos aqui ao vivo na sua Rádio Liberdade, FM 94.7. E através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você pode ligar diretamente para a rádio e trazer alguma dúvida ou pergunta de temas que são abordados pela doutrina espírita. Também estamos acompanhando através das redes sociais do Facebook as pessoas que podem também deixar perguntas ou participarem. E lembrando aqui outra vez o próximo evento que nós iremos ter em Caruaru, no sábado, dia 25, fechando o mês comemorativo de aniversário dos 40 anos de fundação da Fraternidade Espírita Emmanuel, que fica localizada na rua Deputado Torres Galvão, 379, no bairro do Salgado. Então, haverá no sábado, dia 25, às 8h da noite, uma palestra com Gesley Carlos West, GEL, que é um trabalhador do Lar Paulo de Tarso, localizado em Recife. Ele abordará o tema arrependimento e perdão. Também queremos lembrar que no Carnaval nós estaremos aquele evento que já está na sua 17ª edição, que é o SEAG, o Seminário Espírita do Agreste, e o Carnaval desse mês de fevereiro estará no domingo, segunda e terça à tarde, havendo os eventos. Bom, estamos com o ouvinte ligando. Bom dia. Bom dia. Pois não? Veja só, eu estou ouvindo com você, já falei muitas vezes com você, Soares, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, tudo em paz. Veja só, Soares, eu estou com uma dúvida aqui, tem um problema que aconteceu com uma amiga minha, que inclusive ela está presente, ela mora em Recife, e eu estava aqui na minha casa. Então, veja só, a semana passada ela estava em Recife, no local Boa Viagem, no bairro Boa Viagem. Então, ela estava preparando para apanhar um ônibus, e de repente ela se sentiu, assim, ela olhou assim para frente e se sentiu com uma coisa que ela está vendo assim, é que sendo borrado, de pessoas diferentes. Isso foi um lapso de segundos, como se fosse um lugar diferente. Isso foi em segundos. Ela disse: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui?
foi apagando e voltando tudo ao normal. Mas o que ela viu foi pessoas estranhas. Ela não identificava a figura, né? A face. Mas ia tudo borrado. E aquilo foi. Quer dizer, eu entendi que ela estava ali, mas aquele local era outro. Não sei se você está me entendendo, Soares. Entendo sim. Bom, acompanhe aí pelo rádio algum esclarecimento que podemos dar sobre essa experiência que ela teve. Nós aprendemos com a doutrina espírita que todos os fatos ou acontecimentos que se dão aqui no mundo material, primeiramente nós deveremos procurar causas materiais que poderiam possibilitar o surgimento daquele fenômeno. Afastado as possibilidades de ordem material, aí nós procuramos as explicações do lado espiritual. Do lado material, a princípio, por ter sido uma circunstância eventual, e que, pelo que você me diz, isso possivelmente nunca teria acontecido com ela, não cria campo para a indagação de algum problema neurológico ou coisa semelhante. O que nós podemos mais provavelmente deduzir é que ela esteve num rápido estado de consciência alterada, que tanto acontece quando nós estamos dormindo, como pode acontecer com menos frequência, mesmo estando acordado, quando há de algum modo um flash de desligamento com as coisas materiais e nós podemos perceber a realidade do mundo espiritual no qual estamos inseridos. Então, de certa forma, pela eventualidade do que você contou, essa possibilidade é a mais provável e a qual a doutrina espírita esclarece que nós vivemos em um universo paralelo. Mesmo dentro do mundo material da crosta terrestre, existem dimensões de realidade espiritual e de vida que os nossos sentidos físicos normalmente não captam, não conseguem perceber, mas de que, de fato, essa experiência que ela teve se enquadraria bem dentro desse tipo de compreensão. Bom, nós queremos ainda voltar a lembrar os nossos ouvintes, através do telefone 2103-1170, é possível participar do programa, tirando dúvidas, fazendo perguntas dos temas que nós abordamos aqui na doutrina espírita. Também através das redes sociais do Facebook, você que nos acompanha pode também deixar alguma dúvida ou pergunta que nós tentaremos responder. E eu estava há pouco lembrando o grande evento que nós temos, a 17ª edição do Seminário Espírita do Agreste, que se dá durante o Carnaval aqui em Caruaru. No domingo, o evento se inicia às 14h30, na segunda e na terça, no mesmo horário, e contará com a presença de Rodrigo Deodato, Sueli Vercalsen e Luiz, autor daquele livro Sexo e Consciência, que também estará conosco durante esse evento. A entrada é franca, é aberta ao público, todos estão convidados. Vocês também que moram aí em cidades próximas a Caruaru, podem pelo menos, dos dias de carnaval, vindo à nossa cidade, participar aí desses eventos que estarão ocorrendo à tarde na AME. Outro aviso que nós temos aqui é a respeito de você poder assistir a gravações do programa Espiritismo em Marcha, através do YouTube. Nós temos um canal no YouTube, você coloca em busca, em procurar Espiritismo em Marcha, e você vai localizar diversos programas que foram gravados. Nós temos aqui uma pergunta com os temas que abordamos nesta manhã. A qualquer momento interromperemos para lhes atender. Ouçamos uma dessas questões. Mundos inferiores e mundos superiores na escala evolutiva
tem a ver com o mundo que habitamos? Tal como já havia no texto bíblico ensinado por Jesus, na casa do Pai há muitas moradas, a revelação espírita deixou patenteado que os inúmeros planetas, as casas de moradia criadas por Deus, existem nos mais variados níveis evolutivos, cuja característica maior é evidenciada pelos espíritos que estão ligados a estes mundos. A Terra é um mundo relativamente atrasado, é um mundo de provas e expiações, mas existem também os mundos primitivos, inferiores ao atual estado em que a Terra se encontra, assim como também mundos elevados, cuja característica predominante dos espíritos que lá habitam já está estabelecida no bem e no amor ao próximo. Mas o que é mais interessante aprendermos na revelação espírita é que os próprios mundos evoluem como as humanidades que estão sobre eles. Então a Terra está no chamado período de transição para vir mais adiante um pouco se tornar de fato um mundo de regeneração. Por outro lado, mesmo na atualidade, através dos estados mentais, emocionais que nos caracterizam, nós podemos estar em interação espiritual com os espíritos do bem, elevados, e já está vivenciando, em termos de mundo de regeneração, esse estado de alma que é possibilitado através dessa interação. Então, mesmo agora, nesse período de transição, dependendo do espírito que nós estamos sendo, dos valores que cultivamos, nós podemos estar interagindo com espíritos atrasados, vivendo uma plenitude de mundo de provas e expiações, ou em interação com espíritos elevados e do bem, e já vivendo o clima de mundo de regeneração dentro de nós mesmos. É isso que a doutrina espírita nos ensina. Nós lembramos outra vez aí o telefone da Rádio Liberdade, o 2103-1170. Você ainda é convidado a participar através do telefone 2103-1170 e também através do Facebook. Nós temos também um canal via e-mail, que é Espiritismo em Marcha, tudo junto, @bol.com.br. Enquanto você não nos liga, ainda vamos tentar aqui responder uma pergunta que trouxemos preparada com os temas de hoje. Como se dá a ação dos espíritos sobre a matéria? Como aprendemos, a diversidade de vibrações, de interação com a realidade na qual o espírito se encontra, faculta com que, durante a encarnação, o corpo grosseiro e pesado em que estamos temporariamente ligados, faculta a interação com as coisas mais físicas, mais pesadas, enquanto que os espíritos desencarnados estão no mundo e numa realidade espiritual cujas vibrações não é normalmente percebida por nós, e há então uma barreira que nos separa um mundo do outro. Não obstante, através da mediunidade, que é uma ponte que liga essa realidade paralela do mundo dos encarnados e desencarnados, os espíritos desencarnados podem interferir e interagir com o mundo material. Mas, sobretudo, através da mediunidade de efeitos físicos, é que a emissão dos médiuns de uma energia chamada de ectoplasma, e que é uma energia que está entre a materialidade e a espiritualidade, faculta uma intervenção de forma bem caracterizada dos espíritos
nos chamados fenômenos, por exemplo, das casas mal assombradas, da manipulação de objetos e de coisas materiais, de tal maneira que evidencia essa realidade que está entre nós, mas que precisa da mediunidade como ponte para que haja essa interação. Esse esclarecimento que tínhamos, estamos aí chegando aos momentos finais do nosso programa. Agradecemos a todos a participação. Aqueles que nos acompanham pelo Facebook podem também deixar uma pergunta, uma dúvida, que depois nós tentaremos responder. Um bom dia para todos. Até o próximo domingo.